Queremos convidar a igreja para se colocar em pé mais uma vez, para nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor sobre nós nesta noite. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, estamos agradecidos a Ti por nessa noite. Podemos, Senhor, adorar o Teu nome, bem como também, Senhor, entrar com a palavra. Ó Jesus, no lar dos Teus filhos, através da mensagem cantada, pregada, que o Senhor possa alcançar pessoas com o coração aberto para a Tua palavra, pessoas necessitadas, ó Deus, em busca de uma esperança para as suas vidas. Nós queremos te pedir a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento nós iremos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Queremos convidar a nossa irmã Silvana para estar suprindo este hino, juntamente com a nossa orquestra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, irmãos, hino de número 166. Ti mesmo, ó pecador.
Graças a Deus. O nosso Senhor Jesus, este é o Rei da Glória, é a este que nós estamos reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor. Neste momento nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Queremos convidar os irmãos para nós colocarmos em pé. O nosso diácono irmão Gilson estará fazendo a leitura da palavra e também seguido de uma oração. Logo após, nós teremos a nossa orquestra que estará adorando a Deus com um dos seus hinos. Se neste momento você também tem um pedido de oração, tem as nossas redes sociais, você pode ali fazer o seu pedido e nós estaremos orando por você. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a todos, abra a vossa Bíblia junto comigo, no livro de Romanos, no capítulo 5, vamos estar lendo 4 versículos, versículos 5 a 8. Carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 6 diz assim, ou melhor, o 5: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos agradecidos por essa rica oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de estar na Tua casa, adorando, exaltando o Teu nome e aprendendo, Senhor, da Tua palavra, onde o Senhor diz que o Senhor ainda morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, não merecendo, Senhor, o Senhor assim entregou o Seu Filho em favor das nossas vidas. Pai, continue falando aos nossos corações e que o Espírito Santo possa assim melhor falar ao coração de cada um que está acompanhando, Senhor Jesus, esse culto, aonde o Senhor tem a plena liberdade. Pai, continue conosco e assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Esta ovelha, o pastor amado está em busca e com certeza talvez seja você nesta noite. Deixa ele te achar, deixa ele trazer para este redil, deixa ele curar a sua vida. Irmãos, queremos convidá-los para que possamos abrir nossas Bíblias. Você que também está em seu lar, queremos trazer uma palavra de conscientização às nossas ofertas. Para isso queremos ler no livro de Provérbios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 24 e o versículo 25. Vamos ler esses dois textos bíblicos. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Alguns há que espalham e nada lhe acrescenta mais, e ainda se lhe acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Nós estamos diante de uma palavra vinda do sábio Salomão, onde diante de toda a sua glória e riqueza, no momento, no contexto histórico em que viveu, ele nos trouxe essa expressão da palavra de Deus em sabedoria, dizendo que aqueles que espalham, ou seja, aqueles que ajudam, aqueles que estendem a mão, aqueles que ofertam para o Senhor, diz que ainda se lhe acrescentará mais. E nós somos prova disso, quando abrimos a nossa mão para ofertar ao necessitado, à igreja, que tem cuidado de muitas pessoas, que tem ajudado em várias frentes, em obras também sociais, juntamente com irmãos, com os departamentos específicos, bem como também tem auxiliado, a nossa igreja para permanecer em cada um dos nossos bairros aqui na cidade de Matão. Temos uma igreja de portas abertas ali para lhe receber, para lhe ajudar. E quando nós ofertamos, nós garantimos que esta porta, ela permanecerá aberta, de que pessoas serão ajudadas, que necessidades serão supridas. E ele termina aqui neste versículo dizendo: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, aquele que ajuda alguém, aquele que supre a necessidade do próximo, aquele que auxilia a obra de Deus, nós temos a plena certeza que Deus estará regando a nós de bênçãos. O Senhor estará trazendo para nós e tudo aquilo, suprindo todas as necessidades que nós temos, Ele nos dá sempre as condições devidas. Isso porque a bênção de Deus está sobre aquele que oferta com alegria. Então você que tem a sua oferta, está aí o nosso Pix da nossa igreja, também as nossas contas, e você quer ofertar, quer dar uma oferta voluntária, fique certo, Deus, Ele continuará te abençoando, e a obra de Deus continuará de pé, atendendo as pessoas necessitadas. Neste momento, nós iremos convidar nossa irmã Silvana, enquanto recolhemos as nossas ofertas e dízimos, para louvar a Deus com mais um hino, e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor.
Vamos orar pela oferta, agradecer ao Senhor, ó Deus eterno. Nós queremos, Senhor, agradecer por essas vidas que ofertaram. Que o Senhor continue abençoando, suprindo as suas necessidades, Senhor, físicas, emocionais e espirituais, Senhor. Que o Senhor regue sobre as suas vidas, as suas bênçãos. Nós queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento nós iremos ouvir a palavra de Deus. Queremos receber o nosso diácono, irmão Igor, que estará pregando a palavra de Deus, sempre trazendo uma boa palavra. Vamos ouvir nessa noite o nosso irmão. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos alegres pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta noite, de nos reunirmos na sua casa para ouvirmos a sua voz, né? Este é um grande privilégio para todos nós e o nosso coração está alegre. Abramos a nossa Bíblia todos, Gênesis capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 26. Aos meus amados irmãos, amigos que acompanham do seu lar, do seu trabalho, da sua televisão, do seu celular, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ela, vamos abrir juntos em Gênesis no capítulo 1, é o primeiro capítulo do primeiro livro, fácil de achar. Vamos ler a partir do versículo 26. Nos diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante do início da palavra de Deus, né? Nós encontramos aqui neste primeiro livro, a partir do primeiro versículo, do primeiro capítulo, a história da fundação da terra, a criação de todas as coisas, a execução do poder criador de Deus, e a história que nos fascina é a história relatada pelo escritor Moisés, registrando esse início do mundo, a criação de todas as coisas. Mas quando nós observamos a criação, nós vemos a sequência que Deus vem executando a criação de todas as coisas, as separações, a criação tão formidável, tão minuciosa de nosso Deus. Nós chegamos ao processo de criação dos seres viventes, e Deus cria todos os animais. Ao poder da sua palavra, executa a criação de todos os seres que vivem sobre a terra. Mas no versículo 26, que é a passagem que nós lemos, mostra Deus criando o homem. Essa passagem que nós lemos aqui inicialmente, ela serve como base para muitas verdades, para ser a base de muitos conceitos que a sociedade atualmente tem sofrido um desvio do conceito verdadeiro. Nós poderíamos falar sobre tantas coisas que estão contidas nesses versículos, sobre a natureza sexual do homem, o intuito do casamento, da união carnal entre homem e mulher. Mas o Senhor colocou no meu coração um assunto que está nesta passagem que nós lemos, que é quanto à nossa imagem. O versículo que nós lemos, mais propriamente o versículo 27, diz que quando Deus cria o homem, a Bíblia nos diz expressamente que cria Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus cria o ser humano.
Esse conceito, irmãos, essa verdade escrita e propagada ao longo de tantos séculos e milênios, desde quando esse texto foi escrito, revelado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um detalhe simples, mas que altera-se ao longo dos anos. E infelizmente hoje muitas pessoas sofrem com a distância desta verdade neste momento tão clara, que é quanto à imagem que Deus cria o homem, a sua própria imagem. Talvez, se nós observássemos a cada um de nós, olhando para um límpido espelho, nós veríamos ali cada um as suas características físicas, né? Veríamos alguns mais magrinhos, outros mais gordinhos, alguns loiros, outros cabelo preto e assim por diante, cada um na sua característica física, na forma como Deus criou, e nós identificaríamos ali fisicamente quem somos e veríamos como nós somos propriamente. Mas quando nós falamos sobre a imagem, ao olharmos para um espelho, enxergamos além do rosto refletido ali naquele espelho. Nós enxergamos no fundo dos olhos circunstâncias, sentimentos e emoções, e além de tudo convicções que nos fazem concluir quem nós somos. É uma pergunta profunda. Talvez alguns irmãos saibam responder de bate-pronto, outros, como eu, talvez demorem um pouco mais na resposta, pensando bem no que responder. Mas a pergunta de quem nós somos, o que vemos quando olhamos o reflexo no espelho, é uma pergunta que intriga a muitos e gera muitas incertezas. Talvez você olhe e veja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Quando você vê o seu reflexo, olha para si, você vê uma pessoa cheia de boas qualidades, de capacidades muitas. Mas alguns de nós, quando olhamos para o espelho, vemos uma imagem refletida além da aparente, uma imagem talvez distorcida de quem nós somos, uma imagem de alguém que está insatisfeito com a vida, insatisfeito com a sua profissão, insatisfeito com a sua família, uma pessoa que está enfrentando problemas de graus familiares, emocionais, psicológicos, e aquele reflexo, quando nós o vemos, revela-se muito mais profundo do que uma mera imagem refletida no espelho. Quando nós fazemos essa pergunta, quem nós somos, o que vemos quando olhamos para nós mesmos, as convicções seriam diferentes, cada um de si. Como eu disse, alguns com orgulho de quem são, alguns até mesmo envergonhados da pessoa que se tornou, das más decisões que tomou, mas ainda assim todos teriam uma imagem a dizer, a concluir, como resposta à pergunta quem nós somos. E hoje, irmãos, fazendo uma rápida pesquisa, nós encontramos na sociedade um mercado emergente e cada vez mais pujante, o mercado da autoestima, o mercado da autoimagem, do cuidado com a autoimagem. Isso inclui a área estética, a área psicológica, a área psiquiátrica. As pessoas estão investindo tempo, recurso, para alterarem a imagem que vem de si mesmo. As pessoas estão mexendo fisicamente nas suas características, como resultado de um descontentamento com a forma que Deus o criou. Algumas pessoas estão indo em psiquiatras, psicólogos, para alterar a imagem psicológica que tem de si e da vida e das circunstâncias. Alguns recorrem aos remédios, muitos vão aos livros de autoajuda, aos coachings, aquelas pessoas que vendem fórmulas secretas, reveladas somente a eles de como ser uma pessoa de sucesso e alterar a imagem e ser alguém diferente de quem você tem sido. E as pessoas estão investindo muito tempo, muitos recursos,
as pessoas têm gastado muito dinheiro com isso. Numa rápida pesquisa, é um mercado, talvez o terceiro ou quarto mercado no Brasil que mais cresce, o mercado de estética, o mercado de desenvolvimento pessoal, o mercado da autoestima. Então as pessoas estão empregando muito tempo, muito esforço e muito recurso para alterarem a imagem que têm de si mesmo. Talvez a imagem que olhamos e temos e concluímos de nós mesmos, infelizmente às vezes é uma imagem de derrota, uma imagem de desânimo, de descontentamento, de envergonhamento. Agora, nada melhor, irmãos, do que nós extrairmos direto da fonte, através da palavra de Deus, observarmos qual é a imagem que Deus, o nosso Deus Criador, aquele que fez a mim e a você, aquele que é o fabricante da raça humana, para entendermos a imagem que Ele tem de nós. A Bíblia nos diz, nos versículos que nós lemos, que Deus, com seu poder criador, criou todas as coisas. Criou os planetas, as constelações, criou as galáxias. Cada detalhe do universo foi desenhado por Deus e adornado pelo Espírito Santo. Agora, quando nós entramos no ambiente terreno, no ambiente da terra, o nosso planeta foi cuidadosamente desenhado pelo Senhor. A natureza, cada pico de montanha, cada depressão dos vales, cada braço de rio, os mares, cada centímetro desta terra foi criado com um poder a partir do som, da ordem de nosso Deus. Agora, quando Ele vai criar o homem, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus emprega um cuidado muito maior e completamente diferente do cuidado com o que Ele teve com o restante da criação. Porque o homem, chamado como talvez a coroa da criação, aquele a quem Deus dedicou um esforço especial e único para criá-lo, Deus curva-se, amontoa aquele tanto de barro e desenha o homem com as suas mãos, o construindo e o fazendo à sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos este versículo, sermos imagem e semelhança do Senhor não se refere, irmãos, a critérios físicos. Nós não podemos afirmar que somos a imagem e semelhança de Deus única e exclusivamente no sentido físico, né? Deus nos criou com 2 braços porque Ele tem 2 braços, criou com 2 pernas porque Ele tem 2 pernas. Não é nesse sentido que o texto bíblico nos dá essa profundidade e essa explicação. Deus nos coloca como sua imagem e semelhança, porque a consciência, a construção tricotômica do homem, alude-se à figura do próprio Deus. Então nós temos consciência, temos personalidade, somos uma pessoa com inteligência, uma pessoa construída com partes imateriais, uma parte espiritual, a nossa alma, e também uma parte física, material, o nosso corpo, e o Senhor nos constrói com características físicas, mas principalmente internas, imateriais, que nos fazem ser a imagem e semelhança do Senhor. Somente estes versículos já bastariam, para uma mente grata agradecer a Deus por esta dádiva, irmãos, de termos em nós características que nos assemelham ao Senhor, ao nosso Criador, ao nosso Redentor, e nos difere de todos os outros seres da criação. Mas as pessoas na atualidade estão tendo, infelizmente, como uma estratégia diabólica, pervertidas a sua imagem e infelizmente descontentes com quem são, esquecem-se de tomarem essa consciência de que são construídos à imagem e semelhança do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, algumas mudanças significativas acontecem em nós. Talvez as pessoas que nos acompanham, talvez tenha irmãos e irmãs que não são crentes, amigos que estão acompanhando, e talvez por algum breve momento você tenha até desdenhado
desta oportunidade de aceitar a Cristo, achando que é algo simplesmente social, né? Fazer parte de uma comunidade social, de um grupo de pessoas que tem ali a mesma consciência social, que tem o mesmo intuito de fazerem as suas reuniões e etc. Mas aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador é um processo tão profundo que ele funde-se à nossa natureza, nos fazendo identificar-nos como imagem e semelhança do Senhor. Porque enquanto nós estamos desgarrados, desviados, vivendo uma vida afastada do Senhor, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós nos tornamos terrenos férteis para a plantação de ideias diabólicas que pervertem a nossa imagem. Há pessoas hoje que vivem um jugo tão pesado de distorção da sua imagem, que trilham uma vida infeliz, depressiva, que muitas vezes resulta num suicídio ou numa sentença tão terrível de uma vida toda fadada a tristezas, a descontentamentos, a uma vida muito sofrida. Há pessoas que recebem sentenças de seus pais quando são novos, né? Você não será isso, você não será aquilo, você é uma pessoa assim, uma pessoa com determinada característica ruim. E a pessoa absorve aquela imagem, e essa vida distanciada do Senhor produz uma aceitação tão profunda dessa imagem distorcida, e ela faz daquela visão humana, falha, incompleta, uma verdade sobre si. E há muitas pessoas hoje que se contentaram em serem simplesmente objetos da sociedade, pessoas que se contentam em serem marginalizadas. Há muitas mulheres que se contentam em serem amantes de homens casados. Há muitos homens que se contentam em ter uma vida de adultério e não aceitarem a vontade de Deus para a sua vida em um casamento, como ser patrono de uma família. Há muitas pessoas que se identificam e vivem sobre o fardo tão pesado de serem pessoas sem sucesso, de serem pessoas que vivem numa situação de miséria, de calamidade, pessoas que se conformam com uma situação de pobreza, uma situação de abandono. E essas sentenças, essa visão distorce a imagem que temos de nós mesmos. E muitas vezes esta distorção produz uma vida triste e afastada de qualquer perspectiva positiva. Agora, a palavra de Deus nos mostra que há uma solução para a distorção da imagem que temos de nós mesmos. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia nos dá orientações tão precisas que mudanças profundas são provocadas em nós. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não simplesmente erguemos as mãos e dizemos da boca para fora: olha, a partir deste momento Jesus é o meu único e suficiente Salvador, Ele será agora o piloto do barco da minha vida. Não é somente algo externo, algo só da boca para fora. A palavra de Deus nos diz que ao aceitarmos a Cristo, nós somos inicialmente regenerados. A regeneração, que assemelha-se à figura de nascer novamente, de ser reconstruído, transformado, acontece no momento em que nós aceitamos a Cristo. Aquela imagem que tínhamos de nós, enquanto estávamos no mundo, de uma pessoa rebelde, de uma pessoa iracunda, marginalizada, que vivia à mercê do diabo, à mercê do pecado, que vivia-se desgarrada, descontente com a vida, ao aceitar a Cristo, nós fomos e somos regenerados. Nós passamos de uma velha natureza decaída, perdida, pecaminosa, para a implantação de uma nova natureza. Nascemos novamente como filhos gerados pelo Senhor, e naquele momento aquela imagem tão distorcida, que muitas vezes foi implantada pelo diabo, ou implantada por pessoas vis,
agora esta imagem começa a ser remodulada e nós percebemos que acontece uma regeneração no nosso ser, em nosso coração, e aquela velha pessoa que fomos começa a se exercitar, regenerada em Cristo Jesus. Além disso, a Bíblia nos mostra que aceitando a Cristo, além de sermos regenerados, somos também justificados. Quantas pessoas que já pecaram e aquele pecado colocou uma montanha sobre a vida daquela pessoa. Olha, eu adulterei, olha, eu entrei no mundo das drogas, no mundo da prostituição, eu entrei por caminhos pecaminosos, eu me transformei numa pessoa pecaminosa, agarrada pelo pecado, o inimigo tem feito o que quis da minha vida, eu não tenho mais como sair dessa vida, e esse descontentamento, esta falta de força, produz uma convicção que somos pecadores imutáveis, e isso distorce a imagem que Deus tem para nós. E às vezes essa sentença que o pecado colocou sobre a mim, sobre a sua vida, agora através da aceitação da figura de Cristo, quando aceitamos a Ele firmemente, verdadeiramente, aquele jugo do pecado que nos distanciava do Senhor é perdoado. E nós somos não mais pecadores afastados, com um abismo entre nós e Deus. Agora a morte de Cristo, a crença e a fé em Cristo nos aproxima do Senhor, cria uma ponte sobre este abismo, e agora nós não somos mais pecadores, não vivemos mais à mercê do pecado, agora nós somos justificados. A Bíblia nos chama de justos. Você acha, irmão, que a sua situação pecaminosa pode te distanciar de Deus? Aceite a Cristo, que essa imagem distorcida que você tem de si mesmo vai cair por terra hoje, quando você aceitar a Cristo. O nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai justificar a sua vida. Você poderá ser chamado justo por Deus, e a partir desse momento os seus pecados serão perdoados, a sua vida será regenerada, e você nascerá novamente para ser e ter uma nova vida com o Senhor. E por fim, a palavra de Deus nos mostra que aceitando a Cristo, há um outro processo, o processo da adoção. Irmãos, talvez o critério que mais tenha causado distorção de imagem na vida adulta seja a falta ou a ausência das figuras paternas e maternas durante a infância. Uma má criação ou a ausência de um pai, de uma mãe, produz feridas profundas na vida de um ser humano. E ele carrega estas mágoas, estas marcas, estas deficiências para a sua vida. E há muitos pais que são maus pais, porque tiveram péssimos pais. Há muitas mães que são péssimas mães, porque tiveram uma mãe ruim. E aquela figura de uma mãe, de um pai ausente, ou de um mau pai, de uma má mãe, isso produz uma distorção na imagem que você tem hoje. Essa ausência produz uma distorção da nossa imagem, a imagem de sermos semelhança do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser uma criatura, feitura somente do Senhor. Agora nós somos chamados filhos, e não há em nós mais ausência de uma figura paterna, ausência de um amor de pai e de mãe, porque o amor tão grande que amou o mundo ao ponto de dar o seu único filho, como diz João 3,16, agora concretiza-se em nossa vida quando aceitamos a Cristo. Então, aceitando a Cristo, nós somos adotados pelo Senhor e podemos agora fazer parte desta família divina e celestial. A Bíblia diz que nós gozamos da presença de um Pai em nossa vida, nos auxiliando, nos ajudando, nos modificando através do Espírito Santo, atuando em nossa vida, mudando o nosso caráter, produzindo fruto do Espírito, nos dando dons espirituais. E além disso, nós somos co-herdeiros de Jesus. Ele mesmo diz que nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que Ele fez. E nós somos co-herdeiros de Cristo, porque agora somos filhos de Deus. Irmão, quando nós olhamos para isso,
Esta é a imagem que Deus tem de você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é aquela conclusão que você tem de si mesmo quando olha no espelho e vê uma pessoa estressada, cansada das situações da vida, cansada talvez de um relacionamento, de um casamento, talvez com o marido, com a esposa, uma situação familiar. Olha para o espelho e vê lá uma pessoa distante de Deus por conta dos muitos pecados que cometeu, uma pessoa que teve ausência de uma figura que lhe deu amor, carinho na sua infância, na sua adolescência. Tudo isso é suprido quando aceitamos a Cristo, quando recebemos o Espírito Santo e Ele começa a operar e trabalhar em nossa vida e em nosso coração. Por isso eu encerro dizendo aos irmãos que estão aqui na igreja, aos meus amigos, irmãos que estão assistindo esse culto nesta quinta-feira: você é imagem e semelhança do Senhor. Não permita que o diabo distorça isso na sua mente. Você foi regenerado quando aceitou a Cristo. Você foi adotado para esta família divina e agora é chamado filho de Deus. Você tem uma figura de um pai presente na sua vida em todos os momentos, em todos os dias, a cada situação que você enfrenta. E além disso, você foi justificado. Os nossos muitos pecados não foram suficientes para afastar Deus de nós. Pelo contrário, parece que ainda mais Deus nos amou, né? Ainda mais derramou sobre nós a sua misericórdia e nos resgatou. Colossenses, Paulo fala lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3, os versículos 10, 11 ou 12, que ele fala que nos transportou das trevas para a luz e nos fez como Cristo, para sermos a imagem dele. Então veja, irmãos, como é gracioso este convite de aceitar a Cristo. O desejo do meu coração, quando eu estava me preparando, lendo a Bíblia, orando em casa, é que os meus irmãos que estão me ouvindo tenham esta consciência. Aceitar a Cristo não é pertencer a uma comunidade social, não é mudar suas vestes, não é falar diferente. Aceitar a Cristo é promover uma mudança na imagem que você tem de si mesmo, fazendo que você tenha a consciência de que você é a imagem e semelhança do Senhor, amado, alvo das misericórdias de Deus. E o desejo do Senhor é que você experimente esta graça que é oferecida a você esta noite, e que você não perca esta oportunidade de refazer a imagem que muitas vezes está distorcida por tantos anos, para a imagem que Deus tem de você, de alguém que pode ser regenerado, justificado, de alguém que pode ser adotado e tornar-se filho de Deus, e uma vida em santificação e santidade diante do Senhor para alcançar o céu. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus possa abençoar a cada um e que o Espírito Santo paire sobre cada coração, falando ainda melhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Que palavra abençoada, né? O Senhor restaurando a imagem, né? E você que está no seu lar, que a palavra de Deus tocou em seu coração, você tem a oportunidade de receber esta bênção de Deus em sua vida. E como faço isso? Entregando a sua vida para Jesus Cristo, dizendo para Ele que você o quer, que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. E nossas redes sociais, está passando aqui o nosso WhatsApp, você poderá confirmar esta aceitação, colocando ali o seu nome, pedindo, nós estaremos orando por você no final. Não deixe de fazer isso, nós estamos aqui totalmente interessados em lhe ajudar com a palavra de Deus nesse processo de restauração da imagem do Senhor na sua vida. Neste momento nós iremos ouvir mais um hino com a nossa orquestra que está cooperando conosco neste culto, e logo após estaremos dando os avisos e encerrando o nosso culto desta noite.
escuro véu. Passarinhos pelas flores querem encantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Graças a Deus. Estamos encerrando mais um dos nossos cultos, mas você poderá ainda, querendo cultuar a Deus mais uma vez, está passando aqui os endereços das nossas congregações e com certeza tem uma perto de você, onde você poderá ali reunir juntamente com a sua família, louvar e adorar o nome do Senhor. Terá alguém ali para receber, muito feliz a sua presença em nossos templos. Irmãos, nós queremos dar alguns avisos. Amanhã, sexta-feira, a partir das 22 horas, nós teremos o nosso culto. Não haverá. Vamos apenas retificar aqui, irmãos, teremos a nossa Santa Ceia no sábado, né? E nós também teremos aqui, irmãos, nosso culto com a família às 17h30 e às 19 horas também o nosso segundo culto. Também você e a sua família que quer aprender a palavra de Deus de uma forma mais específica, mais detalhada, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Em todos os nossos templos, nos domingos, a partir das 8h30, você pode reunir ali com a sua família, com seus filhos. Nós teremos ali professores, classes específicas direcionadas para o estudo programático da palavra de Deus. Você que quer se aprofundar mais um pouquinho da palavra de Deus, você é o nosso convidado também especial. E também, irmãos, como já falamos aqui, em todos os nossos templos, em nossos bairros, temos um culto para que você possa ali louvar e adorar ao nome do Senhor. Amém? Neste momento nós iremos nos colocarmos em pé, nós iremos fazer uma oração, e nessa oração queremos orar por você, que tomou a melhor decisão da sua vida, que colocou o seu nome aqui no WhatsApp, dizendo: eu tive um encontro com Cristo, a palavra de Deus me tocou. Nós estaremos aqui orando por você, pedindo a bênção de Deus na sua vida e lhe recebendo. Neste momento vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo culto desta noite. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, por uma bênção recebida pelos Teus filhos que ouviram, Senhor, a Tua preciosa palavra, aos Teus filhos, Senhor, ó Jesus, que tiveram um encontro contigo, que entenderam o processo da regeneração e se dispuseram, Senhor, nessa transformação em que o Teu Espírito Santo, ó Deus, estará fazendo e iniciando em suas vidas. Ó Senhor, abençoa seus lares, abençoa os nossos irmãos, trazendo salvação, cura, libertação, uma bênção especial. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e juntos dizemos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.